de volta com o nosso Profissão Mulher. Hoje falando desse assunto tão triste que infelizmente acomete aí várias pessoas, acaba trazendo sofrimento para diversas famílias, que é o suicídio, né? Em setembro, como os nossos profissionais já disseram aqui, setembro é considerado o mês que as pessoas mais praticam suicídio no mundo todo. Então, é o mês de prevenção ao suicídio. A gente já continua com esse assunto. Antes, quero te fazer uma pergunta. Você conhece Cancún? Cancún é bonito. Conhece, doutor? Lindo demais. Bom demais, Paraíso. né? Nossa. Mas olha, se você não teve a oportunidade de conhecer, ou se você de repente conheceu e tem lembranças memoráveis, está na hora de recordar. Sabe de que forma você pode fazer isso? É muito fácil, está aqui, ó. www.youtube.com/Fernanda Cômora. Entra lá no meu canal, o último vídeo que está lá é justamente falando de Cancún. Gente, Cancún não tem só belas praias, aquela paisagem paradisíaca não, viu? Tem muita história. Você sabe qual é a história dos maias? Sabe, aliás, quem são os maias? Não? Já viu uma pirâmide assim de pertinho? Quer ver? Então entra lá, não se esqueça de se inscrever no canal youtube.com/Fernanda Cômora e de comentar, mandar lá na página mesmo seu comentário, aqui para o nosso programa, o que você está achando dessa aventura aí. Aventure-se comigo nessa viagem que é o Arruma Mala. youtube.com/Fernanda Cômora. Fernanda, a gente está falando de suicídio, eu lembrei nessa matéria que você fez em Cancún, que eu acompanhei no YouTube. Muito interessante a história dos maias, eles têm um jogo de futebol, Pois é. tinha um jogo de futebol deles lá, e o vencedor da partida, ele era decapitado para ser, ele que levaria uma honra para levar uma mensagem aos deuses. Mais ou menos o que a Lucy falou agora. Aí ia sempre perder nesse jogo. Pois é, mas esse era uma honra para eles, para os guerreiros todos lá, decepar a cabeça, porque aí dessa forma ele ia levar a mensagem para os deuses. Mas, é claro, a gente está em outro século, em outro milênio, mas a Lucy falou agora há pouco, no Japão, por exemplo, o suicídio é uma questão de honra. Você vê, já vinha dos kamikazes, né? Depois a gente tem o harakiri, que é algo que é visto como uma honra suprema. Sim, você quem não conhece harakiri, morrer. aquele gesto de colocar realmente o facão ali na barriga e dar a volta, não é É uma isso? espada samurai, né? A espada, enfim, eu já mas estou no verdade, Brasil, já estou né? mudando aí o Já tá no instrumento. Porque, na verdade, o que eles prezam... Porque, assim, uma das coisas que levam a pessoa a pensar em suicídio, ou a tentar, ou conseguir o suicídio, é justamente se sentir um fardo. Isso é muito comum. Se você tem uma pessoa em casa que vive, né, com esse sentimento de que está atrapalhando, de que está sendo um peso, justamente nessa fase em que o Brasil passa por essa situação econômica em que há um desemprego. Então, geralmente, esse suicídio a nível de fardo ocorre mais entre os homens. Eles aceitam menos a situação de estarem desempregados, de não poderem suprir as necessidades da família. Então, isso ocorre mais entre os homens. Uma responsabilidade de cobrança, né? Exatamente. Agora, a doutora Amanda falou uma coisa agora há pouco ali, comentando, que me chamou muito a atenção. Ela falou, às vezes sofre muito bullying. Nós pregamos aqui, nós fomos para a TV, para todos os meios de comunicação, defender o bullying nas escolas. Foi se levantado muito esse assunto. As crianças realmente, Lucy já trouxe esse assunto aqui, falou dos problemas traumáticos que isso podem causar por toda a vida. Mas hoje, a Lucy também defende, sempre fala sobre isso. Com a rede social do jeito que é, né, parece que a gente retrocedeu e as pessoas não percebem. E muitos pais acham que é brincadeira da criança. Vai passar essa fase, é a fase da escola. E isso pode acarretar muitos problemas. E agora com a rede social, todo mundo acha que pode falar o que quer. Exatamente. Isso é muito... Ofender gratuitamente. É Se muito me preocupante. ofender, né, eu que sou uma mulher no auge dos meus 25 anos, já tenho a cabeça eu com formada. 18, eu entendo o que você está falando. Mas, brincadeiras à parte, ofender uma mulher que tem uma cabeça formada, um homem é uma coisa. Mas a internet, ela não tem fiscalização nenhuma. Então, de repente, teu filho aí com 7, 8, 15, 18 anos é ofendido de uma forma que ele finge que está tudo bem, mas ele não consegue lidar com aquilo, né, doutor? Com certeza, muito comum, principalmente adolescentes, pessoas na escola, é muito, muito comum, e a pessoa vai guardando aquilo e começa a mudar sua personalidade, e pode acarretar em diversas, bem nessa fase aí de mudança, essa alteração
de comportamento, adolescência para adulto. Então, isso pode acarretar mexer muito mesmo com a cabeça da pessoa. E tem que tomar cuidado. Existe a possibilidade dessa criança, desse adolescente, se sentir, como a Lucy falou, que às vezes as pessoas têm vergonha, tão ofendido de ter vergonha de abrir isso até mesmo para os pais? Com certeza. Muita criança. Muito comum. E essa questão mesmo, a pessoa... Por isso que o relacionamento familiar, em casa, tem que conversar com seus filhos, tem que saber tudo que acontece na vida, não pode deixar largado, deixar solto, faz o que quer, vê o que quer. Tem que ficar atento, sempre é bom dar aquela checada no celular do filho, nas redes sociais, tudo isso aí, eu acho que faz parte, ter um contato, ter uma conversa bacana, e pelo menos na minha criação, a gente sempre, a família toda sempre almoçando junto, ou jantando junto, ou sempre tinha aquele momento. Eu acho que isso é muito importante. Que é fundamental, né? Exatamente. Essa vivência, né, Doutor, nesse caso... eu acho assim, o bullying, esse bullying cibernético que a gente fala, ele é muito mais covarde do que aquele bullying cara a cara. Porque no bullying cara a cara, eu posso até tentar me defender. Um bullying, né? Mas é que assim, você está falando, você consegue... Se defender. Agora, se defender. Atrás no cibernético, não. Então, o cibernético, ele tem, infelizmente, né, um poder de destruição muito maior, porque ele é silencioso. A pessoa lê, muitas vezes, e a leitura, o visual é um canal muito intenso que a gente tem. As pessoas são muito mais visuais até do que a auditiva. A auditiva eu posso seletar. Você lê e você interpreta da forma que você quer. Exatamente. Que você quiser. Eu queria saber, no caso de crianças, vocês podem me explicar melhor, se vocês têm... ela tem casos de crianças, assim, talvez 10 anos, que tenham... Pratique o suicídio, você quer dizer? Olha, Amanda, eu tenho caso... Se tem tentativa, elas podem ser, não digo levada à força, não sei a palavra certa, para internação, ou não, porque são crianças. Bom, a nível comportamental, eu tenho casos, sim, de crianças de 3 anos que já tentaram suicídio. 3? 3 anos. Mas tem um discernimento da morte? Então, o que acontece? Não tem o discernimento da morte. Gente, é muito sério. Ela tem, na vivência dela, como grande profissional que é, caso de criança com 3 anos que tentou suicídio. Por quê? É o que eu te falei do potencial suicida, aquele familiar que teve um suicida na família. Então, essa criança, no caso, o avô se suicidou, foi por enforcamento. Puxa vida. E ela, apesar de não conhecer o avô, não conviver, ela soube da história. E no momento de angústia, porque a criança tem angústias desde que nasce, o bebê já nasce angustiado, e ela se lembrou da história. Ela nem sabia o que ia acontecer com ela. Mas é que eu penso, com 3 anos ela entende enforcar, morrer. É isso que eu não consigo então, mas ela com uma criança tão pequena. Sim, mas acontece que o entendimento emocional da criança, ele é mais... Racional, não. Não é racional, mas é emocional. Então, ele associa. Ele associa a história que falaram ou o que ele ouviu, né? Então, meu avô estava insatisfeito, ele estava triste, ele fez isso. Porque é engraçado, né? A gente fala muito perto de criança, a gente acha que nem... E muitas vezes não filtra, né? Não está nem sabendo o que é. A criança, ela não entende, porque ela não tem uma massa encefálica capaz de dar o discernimento. Porém, ela absorve a emoção, que é pior. Porque ela não sabe o que fazer, aonde colocar esta emoção. E nesse caso, o que fazer com crianças ou adolescentes? Então, é geralmente possível internar à força? Não é internado à força, é porque dependendo do que ele tem tentou, um diagnóstico, né? E aí, né? Mas o acompanhamento psiquiátrico e psicológico é obrigatório. Nesses tanto casos não são pessoa... que nem drogados, vamos assim dizer, que se interna numa clínica, nesses casos de suicídio. Não, o pai e a mãe é sempre responsável pelo menor, né, doutor? Sempre responsável. E no adulto, é feito essa internação como se fosse drogados, alcoólatras, ou para suicídio não se levam tão a sério? Não. É o que o doutor falou. Você interna por consequência da gravidade do que foi feito. E a pessoa pode levantar e ir embora. Mas ela pode, mas vai depender do médico que acompanha. Porque o médico pode orientar a família, entendeu? A conversar com aquela pessoa e mostrar a importância dela de repente, se internar para intensivar um tratamento. Puxa vida, olha, isso gente, é muito mais já que eu estou com esse complexo. grupo aqui que são jovens, meninos, vocês têm algum conhecido, não são mais adolescentes, mas
saíram da adolescência há pouco tempo, né? Todo mundo aqui bem novo. Vocês já vivenciaram isso no dia a dia de vocês? De repente, um conhecido, um parente, alguma coisa? Graças a Deus, eu não tive nenhum caso. Acredito que os meninos também, a gente nunca comentou sobre isso. O Vini teve aí, ó. Novidade, fala Teve, aí, Vini? Eu tive um amigo meu que é taxista, né? Ele se matou dentro do carro. Claudinho. Ele se matou dentro do carro? Acho que ele tinha uns 28 anos, mais ou menos. Puxa vida. Mas as pessoas ao redor dele chegou a perceber? Ou... Sim, ele chegou a sumir uma vez, né? Ele ficou acho que uns 2 meses fora de casa, e todo mundo procurando. Aí ele voltou, mas eu acho que ninguém tratou como suicídio. Não levaram a sério. Aí ele acabou se matando também. Ele sumiu uns 3 dias, aí acharam o corpo dentro do carro. Você sabe, Fê, que isso que ele está falando é sério também, porque as pessoas começam a achar que é bobagem, né? Tipo assim, tá só querendo chamar atenção, só querendo chamar atenção, só querendo chamar atenção, até que um dia isso se concretiza. Porque o querer chamar atenção já é um indício de que há problemas. Ninguém quer chamar atenção só para fazer graça. Se algo está acontecendo, não leve isso como bobagem. Isso passa. É porque é uma fase. Não, eu acho que quem está próximo, porque é isso que fica para a família. Então, eu estou fazendo tanta peso. pergunta porque eu tenho uma amiga que passa por essa situação e ela já tentou, já cortou pulso. Hoje em dia, segunda, numa conversa entre amigos, eu fui perguntar dela, porque ela não mora em São Paulo. Então, a gente não vê tanto. E aí, a gente entrou nessa... E aí, todo mundo falou assim, a gente não sei mais o que fazer. E acho que é nessa hora de não sei o que fazer, que não sei se larga a mão, como agir na hora que a gente fala, não sei mais o que fazer. Olha, com essa eu pessoa. penso assim, toda vez que a pessoa me procura e tal, eu tenho uma visão do suicídio assim. Infelizmente, tem 2 tipos de suicídio, como eu falei. Tem aquele em que a pessoa realmente quer morrer, ele chegou a um nível de insatisfação emocional, nada faz sentido, você percebe, nada faz sentido. A gente falou aqui no programa passado sobre a anedonia, que é aquela falta de sentir prazer pela vida. Então, nada mais faz sentido. É como se a alma estivesse cansada. Aí você percebe que ela realmente quer morrer. E aí a gente tem aquele outro grupo em que a pessoa não quer morrer, mas acredita que precisa morrer para solucionar alguma coisa. Ou para tirar a vergonha da família. Ou porque vai acabar o sofrimento. A gente tem que ir para o intervalo. Doutor, só rapidamente. Existe também, que a gente fala assim, se a pessoa quer morrer, ela se mata e acabou. Mas existe também aquele que realmente se tentou e não conseguiu. Com certeza. A maioria, né, é mal sucedida da tentativa de suicídio. E é isso que a Lucy comentou agora. Não pode falar, então tá com vontade, se mata. Essas coisas assim, que realmente, se a pessoa tem esse pensamento... Ela vai lá e faz. A chance de ocorrer, realmente, de concretizar, é muito grande. Então, tem que ser visto com uma maior atenção. O tratamento é multidisciplinar, é com psiquiatra, psicólogo, o apoio familiar é fundamental. Tem que ser olhado com muito cuidado, realmente. Com certeza. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Não sai daí, que na volta tem música boa para a gente. Rapidinho, bate lá, volta cá.